Os biocombustíveis, como o próprio nome já indica, são um tipo de combustível de origem biológica ou natural. Trata-se de um elemento renovável de energia. A mesma é utilizada por meio da queima de biomassa ou de seus derivados. A biomassa é tida como qualquer material de constituição orgânica que pode ser empregado para algum tipo de produção de energia. Os tipos de biocombustíveis mais utilizados. O biodiesel. Este é o biocombustível mais produzido no país, obtido a partir de óleos vegetais retirados da soja e amendoim. Este combustível substitui o óleo diesel utilizado em automóveis, tratores, caminhões e até mesmo em geradores de energia elétrica. Vale destacar que o biodiesel não é tóxico, é seguro e contribui para a redução de emissão de poluentes na atmosfera, beneficiando o meio ambiente como um todo. O biogás é uma mistura de gases obtida por meio da decomposição biológica de matéria orgânica. Para funcionar, essa decomposição deve ocorrer com a ausência de oxigênio. Essa fonte de energia renovável é obtida em aterros sanitários, pântanos e etc. Pelo problema que apresentamos com a destinação do nosso lixo doméstico, essa alternativa é muito interessante para ser aproveitada nos lixões e aterros sanitários que temos em nossas cidades. O bioetanol. Esse combustível ocorre com a extração do etanol de plantas como a cana-de-açúcar, milho, mandioca, batata e beterraba. O bioetanol é um combustível obtido através de fermentação controlada e da destilação de resíduos vegetais para obter maior potencial energético. No Brasil, a planta mais utilizada para gerar o bioetanol é a cana-de-açúcar. Biometanol. O biometanol é o metanol produzido a partir da biomassa vegetal ou animal. É muito utilizado em indústrias e também pode ser utilizado na produção de plástico. Apresenta como característica o fato de ser bastante inflamável, o que pode torná-lo perigoso para certos usos. A principal matéria-prima utilizada tem sido o eucalipto. O óleo vegetal. Este combustível é utilizado retirando a gordura. Este biocombustível pode ser produzido no Brasil a partir de diferentes espécies oleaginosas, como a mamona, o dendê, a canola, o girassol, o amendoim, a soja e o algodão, além de matérias-primas de origem animal, como o sebo bovino e a gordura suína. Quais são as vantagens do biocombustível? Biocombustível é todo material utilizado para a geração de energia a partir da biomassa orgânica, para uso em motores a combustão interna. Uma das principais vantagens é a sustentabilidade ambiental e toda a potência para substituir, em maneira total ou parcial, os combustíveis fósseis. Biocombustível ou agrocombustível é o combustível de origem biológica não fóssil, produzido a partir de processos sobre a biomassa. Como a biomassa pode ser usada diretamente como combustível, exemplo disso são os troncos de madeira. Vale salientar que desde o descobrimento do fogo pelo ser humano, se utiliza biocombustíveis. Algumas pessoas consideram a biomassa como sinônimo de biocombustível. Entretanto, a biomassa simplesmente denota a matéria-prima biológica, da qual o combustível é fabricado ou algum produto final sólido, termicamente ou quimicamente alterado, como os paletes e os brinquedes. Os biocombustíveis podem ser produzidos a partir da cana-de-açúcar, mamona, soja, canola, babaçu, mandioca, milho ou beterraba, algas, além de resíduos domésticos ou industriais, caso sejam de origem biológica. Embora haja controvérsias sobre a neutralidade de carbono, a proposta mais aceita sobre o tópico segue as conformes de que, para um projeto específico de biocombustível, ser neutro em carbono, ou seja, não diminui, aumenta a quantidade de carbono no meio.
O carbono total sequestrado pelas raízes da colheita deve compensar todos os fatores relacionados a esse projeto específico que adicionam carbono ao meio. Com base nessa definição, alguns projetos de biocombustíveis têm emissões totais de gases de efeito estufa, ou GEE, ainda mais altas do que algumas alternativas baseadas em combustíveis fósseis. Atualmente, o Brasil possui uma produção de etanol que supera os 21,5 milhões de barris por ano, totalizando 10 bilhões de litros de biocombustíveis, o que fez com que crescesse significativamente a instalação de usinas alcooleiras. A perspectiva, de acordo com a Agência Internacional de Energia, para a produção de biocombustíveis para o ano de 2050 é aumento de 200%, o que faria que o Brasil virasse referência internacional sobre a produção de biocombustíveis. A primeira etapa da produção é a lavagem da cana, que recebe um banho de água que retira a terra e areia e outras impurezas. Após ser lavada, a cana é picada em pequenos pedaços para facilitar a moagem. Aqui ela passa também por um eletroímã, que se encarrega de retirar materiais ferrosos e outros componentes metálicos que possam danificar as máquinas. O passo seguinte é a moagem, em que a cana é esmagada por rolos trituradores. Após a moagem, 70% da cana vira caldo, no qual está o açúcar, de onde se extrai o etanol. Os 30% restantes são o bagaço, que podem ser queimados e gerar energia para a usina. O caldo aqui ainda tem 1% de impurezas sólidas, como areia, argila, etc. Por isso, ele é peneirado e segue para descansar em um tanque, onde aos poucos as impurezas se depositam no fundo, formando um lago, que serve como adubo. Quando bem limpo, o caldo passa a ser chamado de caldo clarificado. Ele é aquecido para ser esterilizado e ficar livre das últimas impurezas. Depois é levado para as dornas, grandes tanques onde é misturado com um fermento específico. O tal fermento tem micro-organismos que se alimentam do açúcar do caldo, liberando em seguida gás carbônico e álcool. Essa etapa de fermentação dura Os biocombustíveis surgiram desde que o homem descobriu o fogo. O biocombustível também passou a ser utilizado com mais intensidade. Afinal, a lenha é uma biomassa. Quando Henry Ford, no início dos anos 1900, inventou o automóvel, sua intenção era utilizar combustíveis derivados de fontes vegetais. Isso ocorreu quando o belga Georges Chavagne, da Universidade de Bruxelas, descobriu o processo de transesterificação, a reação que permite a obtenção do biodiesel moderno. A descoberta de Chavagne foi patenteada na Bélgica em 1937 e logo ganhou a aplicação da prática. Biomentol. Mentol é um tipo de álcool produzido a partir de biomassa para utilização como combustível. Bioéter dimetílico é um tipo de éter produzido a partir de biomassa para ser usado como combustível. Biocombustíveis sintéticos é formado por hidrocarbonetos sintéticos ou misturados de sintéticos com biomassa. Em 1920, os primeiros registros do interesse do Brasil por biodiesel ocorrem ainda na década de 1920, quando o Instituto Nacional da Tecnologia testava combustíveis alternativos e renováveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve algumas tentativas experimentais de uso do biodiesel. A primeira patente mundialmente registrada de um processo de produção industrial de biodiesel foi registrada por Expedito Parente, um engenheiro químico cearense. Apenas no início dos anos 70,
passou a existir o Ato Internacional do Ar Limpo nos Estados Unidos, o que deu início à discussão sobre a necessidade de gerar combustíveis automóveis menos poluentes. Em 1992, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos aprovou o Ato Institucional de Política Energética, promovendo a utilização de biodiesel nas frotas de automóveis do governo americano. Nos últimos anos, os biocombustíveis vêm ganhando mais espaço mundialmente, devido à melhora da tecnologia para a utilização dos biocombustíveis e a elevação contínua do preço do petróleo. Outra vantagem, no caso do etanol, por exemplo, é que ele pode ser produzido a partir de óleo de cozinha usado. Possibilidades como essa de utilizar materiais até então eram vistos como resíduos elevam as expectativas.